Olá amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, e aqui estamos nós, mais uma vez, para as nossas reflexões dessa semana, hoje da obra O Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos aos companheiros que já estão chegando, que vão participar conosco deste encontro. Cláudia, seja muito bem-vinda, agradecemos a presença. São os amigos de sempre que nos vêm acudir com a sua presença, a fim de que nós tenhamos sim uma condição melhor de reflexão, porque essas vibrações de amizade nos fortalecem com toda certeza e nos ajudam a termos raciocínios melhores. Agradecemos Sérgio, Júlio, que estão conosco também. Boa noite, vamos à nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça em nossas almas, Pai, a fé e a esperança, de tal sorte que possamos caminhar com mais confiança, com mais alegria e mais fé. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, vamos lá. Jane, Gil, estão conosco, Márcia assiste, sejam todos muito bem-vindos. A nossa alegria de estarmos juntos, Célia, que também está pelo YouTube. Vamos lembrar os amigos, dê uma passadinha no YouTube, marca a sua presença, faz 30 segundos de presença, registra um boa noite ou um positivo, para que isso tudo possa ir ficando de maneira que eles entendam que está havendo movimentação e interesse. É essa a condição para nós. Ivete, boa noite. Cleusa. Vamos lá, minha gente. Hoje a noite é do livro Pão Nosso de Emmanuel. E a nossa lição é a de número 147, que tem como título Não é Só. Emmanuel faz uns títulos que a gente, olhando inicialmente, fica questionando o que ele irá tratar ou o que ele irá desenvolver. Bem, ele se baseia na lição de hoje na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Essa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo afirmava a interação e até a morte dos cristãos em Cristo, como o nascer de novo, como despojar-se do homem velho. Então o cristão estaria nascendo em Cristo. E é ali que ele passa as orientações dele para os habitantes de Colossos, os primeiros cristãos de Colossos. E ele fala especialmente nessa carta e nesse capítulo a respeito de confiar na obra do Cristo. Era preciso confiar na obra que ele edificou e viver como o que são nele, quer dizer, o que cada um é nele como cristão, em vez de seguir o regulamento religioso humano. Porque Paulo fazia uma diferença, né? Nas tradições religiosas existe aquela parte da liturgia que foi colocada pelo ser humano, pelos homens de então, na estruturação daquele culto. Assim, ele dizia que mais importante do que viver essa liturgia trazida pelos homens dentro do culto cristão, no caso do cristão, era seguir, viver como Cristo viveu. Então, ter em Jesus o seu modelo e guia, espelhando-se nele, tecer os melhores comportamentos na vida. Eram mais valiosos do que seguir o regulamento religioso humano. E isso iria produzir para aquele adepto uma vida santa.
Então vamos lembrar que a vida santa, quando Paulo usa a expressão, quando nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, a expressão homem santo, uma vida santa, não é santo no sentido que hoje nós atribuímos, que seria do milagreiro, daquele que produz alguma coisa de ajuda num sentido maior, e mesmo até mediúnico, não é uma mediunidade de cura, que aqueles atribuídos santos teriam. Mas é no sentido da retidão de caráter. O homem santo, a vida santa, é a vida ética, moralizada no código que Jesus trouxe, de amor a Deus, amor a si, amor ao próximo, respeito, ética, conduta moral. Isso era, então, a vida santa proposta por Jesus, uma vida de participação no meio social, de auxílio ao próximo, de cumprir os próprios deveres, ser responsável por todas as suas atitudes. Então nós vemos que aí é o homem de bem, que o Evangelho segundo o Espiritismo trata, ou a pessoa reta, a pessoa íntegra. Esta era chamada então de uma pessoa santa. E Paulo vai dizer, como é que eu vou conseguir me transformar nessa pessoa, né? Como é que eu vou conseguir agir dessa forma? Espelhando-se no Cristo, entendendo e aceitando a sua obra, o trabalho todo que ele realizou, os ensinos todos que ele trouxe, então confiando nisso, tendo um comportamento concorde a isto que Jesus propôs, desse quadro de amor e entendimento da vida. Assim, teríamos a vida santa. Esse vale mais tudo isso do que nós nos colocarmos dentro de um contexto religioso qualquer, apenas como cumpridores da ritualística, daquela profissão de fé, daquela igreja, daquele templo, daquela religião. Então, apenas muitas pessoas se ocupam, né, de agir assim, de cumprir certinho todo o ritual do culto que ela abraça, ela vai, cumpre, mas a vida particular dela é totalmente desacisada, é totalmente desvinculada dessa lei do amor. Então, mais vale cuidar disso do que esta aparência de cumpridor dos deveres sagrados através de coisas que os homens colocaram nos contextos religiosos como obrigatoriedade. Então era muito mais importante isso. Eu me lembro de um fato, né? Uma narrativa que eu não lembro mais se foi Chico ou foi Divaldo quem contou, de que entrou numa igreja, uma igreja católica, e tinha algumas pessoas, né, participando das orações, aquelas senhoras muito bem postas, ainda a época do véu na cabeça, da roupa domingueira, que as pessoas tinham roupa de ir à missa. Era importante se apresentar bem na igreja. E aquelas senhoras todas participando, e havia uma senhorinha mais afastada, muito simples. Não concorria com as outras na apresentação. Era uma pessoa muito simples ali de joelhos orando. E então um mentor espiritual diz àquele que estava entrando: observe esta mulher. Porque a fé daquela senhorinha era tamanha, a contrição que ela estava naquele instante de oração era tão grande, a pureza do seu coração orando por outras pessoas era tão grande, que saíam como que faíscas de luz dessa mulher e se impregnavam nas paredes daquele templo, levando àquela nave uma qualidade melhor vibracional.
as outras senhoras não tinham a mesma fulgurância daquela senhorinha. Elas não tinham o mesmo padrão vibratório. Então elas estavam cumprindo, estavam bem postas, estavam de acordo com tudo que mandava o figurino, mas a alma não estava totalmente voltada para aquela experiência religiosa. E aquela senhorinha estava assim totalmente imbuída da fé para produzir aquelas energias melhores ali. Então a gente vê que é interessante, e a recomendação era de Paulo, mais do que cumprir aquilo que os homens colocaram nos territórios do sagrado, era cumprir o que Jesus orientou como melhor conduta de vida. Era isso que então Paulo trazia. Bem, minha gente, Thaís, boa noite, Márcia, Divone, Cazuco, Cidinha, que estão conosco, Yara, Edith, sejam todos muito bem-vindos, porque é isso que faz a nossa noite ser mais rica, né, de vibrações. São os amigos que estão conosco que dão qualificação às vibrações das coisas de Deus para vencer a batalha travada no campo de nossa mente, deixando para trás as práticas pecaminosas. Bem, aqui já voltou, então nós estamos, eu acredito que agora não vai travar mais, fazemos votos. Mas Paulo dizia a respeito de que a qualidade do que colocamos, do que alimentamos a nossa mente. Essa semana inteira, todos os nossos estudos, né, segunda, terça e hoje quarta, e já a semana anterior, tem falado do pensamento e da palavra, da força do pensamento, o pensamento que constrói, o pensamento que destrói, a palavra que constrói, a palavra que destrói. E aqui ele está dizendo que era preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, com pensamentos melhores, pensamentos mais sublimes, mais virtuosos. Por que isso? Porque eu preciso fazer assim, dizia ele, para vencer a batalha travada no campo da própria mente, deixando para trás as práticas pecaminosas. Porque nós, no momento atual da nossa evolução, a maioria dos seres humanos, principalmente aqueles que já se voltam para buscar uma espiritualização ou um contato com a espiritualidade, a transcendência, nós vemos que já estamos num ponto em que o conflito está em nossa mente. Sim, nós temos aqueles atos instintivos do homem velho, que muitas vezes quer ir para a briga, para o confronto, como vimos ontem na página do Evangelho, e anteontem na obra de André Luiz, deslize de toda a ordem que possamos praticar, e a consciência já desperta de que isso não é bom. Por isso que Paulo dizia, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Só que essa conveniência está na dependência da nossa maturidade de espíritos. Quando chegamos a um ponto onde somos capazes de discernir o que convém e o que não convém pelas consequências que iremos ter. Então já é um ponto da nossa maturidade de espírito, quando assim nós começamos a olhar as coisas e verdadeiramente verificar que sim, há coisas que convêm, há coisas que não convêm para nós. Tudo é lícito, tudo é permitido, está ao alcance de nossas mãos. As escolhas são nossas e nós vamos responder por isso. Nós teremos ação e reação, então teremos consequência das nossas escolhas. Bem, então Paulo está falando exatamente para os colossenses isto. É preciso alimentar a mente com as coisas de Deus, quer dizer, colocar coisas boas no nosso pensamento, coisas mais dignas, coisas mais sérias, buscar esses conhecimentos mais nobres. Por quê? Porque assim estamos dando
combustível para a nossa mente, para podermos tecer pensamentos. Aquele que não busca esse combustível do conhecimento em vários aspectos, acaba ficando muito curto de diálogo, de vocabulário, de assunto. Ele não tem assunto para tanta coisa, não tem vocabulário específico, não tem condição de diálogo, de aprendizado, de conversação mais nobre. Ele está muito limitado dentro da pequenez do mundinho em que ele vive e que não ousou sair dali. Então nós vemos ele dizer, olha, é preciso alimentar, é combustível que nós estamos colocando, mas que qualidade? O que vem de Deus, o que é bom, o que é útil, aquilo que é nobre, para quê? Para conseguirmos vencer a batalha que estamos travando, do homem velho com o homem novo, daquilo tudo que já sabíamos, com a proposta de vida atual, que estamos vivenciando. E aí nós vamos conseguindo deixar para trás as práticas pecaminosas, entendamos isso como atitudes enganadas, que muitas vezes tivemos na vida e temos. Então vamos observar isso e vamos nos libertando dessa situação. E aí nós vamos então para o capítulo 3 da carta aos Colossenses, que é onde está o versículo 8 que Emmanuel sacou para fazer a reflexão. Os itens 1 e 2 do capítulo 3, Paulo vai tratar de um recado: afeiçoai-vos às coisas que são de cima. Ele abre esse capítulo 3 chamando então para que acostumemo-nos com as coisas mais nobres, afeiçoai-vos às coisas que são de cima. Esse de cima quer dizer aquilo que é mais puro, mais leve, melhor, mais claro, mais bonito, mais profundo, mais íntegro, coisas divinas. Então, afeiçoai-vos, porque é uma questão de aprender a gostar. Nós temos que, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo ler tal livro, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler um livro de oração. Eu começo a ler e me dá um sono, e eu canso, eu não entendo o que está sendo falado. É falta de exercício. Nós só vamos passar a gostar na medida em que vamos entendendo, e o entendimento vem com a persistência, em procurarmos, em termos foco, em termos atenção, em não termos preguiça de buscar um dicionário. Enfim, as coisas de Deus, assim como as coisas da terra, qualquer vício na terra, depende da nossa persistência nele, de aprender a gostar. Às vezes um prato qualquer, a pessoa diz assim, eu não gostava de tal alimento, mas olha, eu experimentei e depois eu fui para tal lugar onde isso era tão comum e eu tinha que comer, acabei gostando. Então das coisas de Deus também é assim, é o alimento da alma e a gente acaba gostando desse alimento e aí a gente quer mais desse alimento. Então isto que Paulo fala nos versículos 1 e 2 desse capítulo 3. No versículo 3 ele vai falar da vida em Cristo, que é aquela condição de procure se espelhar nas atitudes de Jesus para ter uma vida mais santa. No versículo 4, ele vai falar da aparição de Cristo. Assim como Cristo apareceu depois da sua morte, que a gente também, então é uma continuidade da vida, é a questão de como estaremos nos apresentando, disso que ele está tratando. No versículo 5, ele faz uma recomendação: desvia-te do pecado. E ele vai usar, nós vimos que pecados são os enganos, ele vai listar 5 pecados, que são pecados, são enganos cometidos de comportamentos externos, comportamentos na nossa vida social, na nossa vida de relação. E ele fala, ele
trata disso como se fosse os membros de um corpo na terra. E ele vai falar da fornicação, da impureza, da afeição desordenada, da concupiscência e da avareza. Isto é enganoso para nós, são atitudes desviadas da lei do amor que nós temos no nosso comportamento externo e que é específico para as inclinações e pensamentos íntimos. Então, primeiramente, desse comportamento externo, então vem aí a traição, a impureza em todos os sentidos, a afeição desordenada, que são as paixões avassaladoras, a concupiscência, a avareza, que são traços que muitas pessoas têm, às vezes, gritante. Nós podemos ter também, mas estamos aí lutando e fazendo com que esses traços vão diminuindo cada vez mais a sua significância, a sua profundidade, até erradicá-los da nossa vida, até conseguirmos verdadeiramente erradicar. Mas estão aí, nesse comportamento humano. E no versículo 6, ele vai falar da ira de Deus. E essa ira de Deus que ele usa, como se Deus ficasse irado, bravo com aqueles que estão cometendo esses deslizes, né? Não há uma ira de Deus nesse sentido, de um Deus que castiga. Isso era característico da época dele mesmo, desse Deus de exército, faz parte do entendimento de Deus. Hoje nós sabemos que não é uma questão de ira de Deus, mas é uma questão de resposta da lei que nós deixamos de cumprir. Então a lei vem e cobra que a gente cumpra. Como não cumprimos, nós vamos ter que responder pelo não cumprir, pelo fazer bobagem, e vamos ter que retificar a nossa trajetória. Claro que na maioria das vezes, com dificuldades e dores, é que nós vamos retornar ao caminho reto. Muitas vezes, sim, com lágrimas, com dores, com aflições, é que vamos retornar ao caminho reto. E para isso nós temos, desde a encarnação atual até as próximas encarnações, para fazer as nossas retificações. Então não é uma ira divina no sentido de castigo, não é isso, embora a forma de falar da época fosse essa. E vamos ver então no versículo 7 a descontinuidade de velhos hábitos que estamos trazendo e que precisamos lutar para freá-los, mas só vamos freá-los se verdadeiramente tivermos consciência de que eles existem em nós. Então aquele autoconhecimento é muito importante, porque só assim que nós vamos perceber o que é que estamos carregando ainda, para fazer a nossa autotransformação. E isso é que é o movimento do auto-amor, porque eu me amo, é que eu vou verdadeiramente lutar para me melhorar das situações que estou trazendo. E aí sim nós vamos ter inclinações e pensamentos íntimos diferenciados. Então vamos nos libertando a pouco e pouco. Não há um processo de mudança instantâneo, nada se faz tão rapidamente. Estamos, e é melhor que a gente faça de forma até mais lenta, porém mais consistente, com o conhecimento, a opção, o desejo de mudar, nós poderemos fazer de forma mais consistente as nossas mudanças, mais conscientes e mais consistentes. Vamos lá ainda, boa noite, que eu não disse. Eliana, Rosângela, Edith, Terezinha, vamos ver, Iara, eu acho que já tinha dito, Thelma, Jaqueline, Cida, Divone, Márcia, sejam muito bem-vindos, Thaís, muito bem-vindas. E vamos, na continuidade, chegar ao versículo 8, que é esta pauta que Emmanuel separou. O título não é só a página do Pão Nosso.
a lição 147. Ele vai usar o versículo 8, que diz: remove da tua vida todo o pecado. Primeiro, Paulo está dizendo isso: remove da tua vida todo o pecado. Porque remove tu, o teu pecado, todos os teus erros. É um trabalho, então, já de cara, Paulo dizendo que é um trabalho pessoal, particular, intransferível. Não dá para outro fazer isso por nós. Somos nós que temos que dar conta dessa história toda. Então, remove da tua vida todo o pecado. Mas, e aí é o trecho que Emmanuel separa, agora, despojai-vos também de tudo: ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a comunicação obscena da vossa boca. Olha qual é o convite. Primeiro, ele tinha chamado atenção para o exercício de seguirmos as orientações de Jesus. Depois, o convite que nos afeiçoássemos às coisas boas, que alimentássemos a nossa mente com coisas boas, para que pudéssemos vencer a batalha de foro íntimo que estamos realizando, de melhoria. Depois ele continua a falar que nos desviássemos dos pecados, do pecado como comportamentos enganosos. E aí ele fala da nossa atitude na vida social, da fornicação, da impureza, da afeição desordenada que temos às coisas, da concupiscência, da avareza, todos esses comportamentos da vida material. Depois ele vem com o exercício da descontinuidade dos hábitos. Nos habituamos a fazer de um jeito e é muito difícil mudarmos da noite para o dia. Temos que ir muito vagarosamente, temos que saber a razão de alguns fatos para não continuarmos fazendo igual, fazendo da mesma forma que faríamos. Então, ele vai falar até das nossas inclinações e dos nossos pensamentos íntimos. São hábitos. De repente, vamos lá pensar o que não devemos, vamos pensar alguma coisa atrapalhada. Então, é ir gradativamente, tomando consciência para poder se libertar de tudo isso. E agora, no versículo 8, ele diz: remove da tua vida todo o pecado, todo o engano, seja o engano na vida material de relação com as outras criaturas, seja o engano na vida íntima de mim para comigo mesma. Aqueles enganos que temos. Então, ele chamava atenção para isto, para que a gente se libertasse, quer do comportamento com o outro, quer dos velhos hábitos que estão em nós, no nosso mundo particular, desse comportamento de mim para comigo mesma. E aí, seguindo então, Emmanuel vai analisar, né, que despojai-vos também, ele falava, de tudo, a ira, e isso é de foro íntimo, é aquilo que eu sinto e que nem sempre demonstro, mas que está em mim. Então a ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a comunicação obscena de vossa boca. Então não é mais só o cuidado com o pensamento, é cuidado em oralizar o pensamento, em colocar para fora a minha forma de pensar, de ver e de detectar as coisas do mundo. Cuidado com a palavra obscena que sai de vossa boca. É aquilo, eu sempre falo, né, das orientações que eu tive. Minha mãe dizia: se não puder dizer o que é bom, fique quieta, não diga nada. Porque muitas vezes nós vamos dizer obscenidades, quer dizer, coisas ruins, coisas que maculam as outras criaturas, inverdades sobre o outro, movidos pela ira, movidos pelo ciúme, que são coisas do nosso foro íntimo e que nós vamos, por conta disso, depreciar outras pessoas
e às vezes essa palavra vai estragar com a vida daquela criatura. Então, se não puder dizer o que é bom, é melhor calar. Fiquemos para nós mesmos com essas impressões até conseguirmos modificá-las através de uma observação mais atenta sobre aquela pessoa, ou conseguirmos dominar esses nossos ímpetos, que são os hábitos antigos que estamos trazendo em nós. Enfim, é despertar da consciência, ressignificando os nossos valores e as nossas atitudes, que não condizem mais com, se nos dizemos cristãos, evidentemente, mas não condizem com os ensinos de Jesus. E aí continua então Emmanuel a dizer, na atividade, dizendo que todo esse comportamento nosso são atitudes que destroem o relacionamento interpessoal. Aquilo que dissemos, macula a vida de uma pessoa, magoa, fere, e às vezes foi uma bobagem, e a gente mesmo depois que fala, puxa, eu não devia ter falado isso. Antes eu tivesse ficado quieta, era melhor, olha o que aconteceu. E a gente fica triste, magoado, porque magoou alguém, porque feriu alguém. Emmanuel continua a nos dizer, na atividade religiosa, ele vai voltar àquele ponto que Paulo levanta do nosso comportamento naquilo que o ritual de uma atividade religiosa preconiza e o que verdadeiramente deveremos fazer. Então ele diz, na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. As religiões, de um modo geral, convidam a que a gente não tenha tanto apego aos bens materiais. E mesmo tendo até o apego aos bens materiais, que a gente possa separar, é a história do dízimo, separar um pouco do que temos e doar em benefício de outros. E com esse gesto, somente com esse gesto, nós já teríamos o nosso lugar no céu garantido. Ou já estaremos demonstrando modificação. Sou uma nova pessoa. Então conheci a religião dessa forma, estou procedendo conforme me foi orientado, por conta disso eu demonstro ser uma nova pessoa naquele ambiente. Então, nessa atividade religiosa, muita gente acha mesmo isso, que a reforma da personalidade vai se dar por conta daquilo que a gente participe na fé, né, na experiência de fé, e se desligue de certos bens materiais. Não, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu vou ao encontro, eu vou à escola doutrinária, eu participo de tudo e ainda colaboro materialmente falando. Só por conta disso, acha que houve uma reforma na personalidade da pessoa. E às vezes a gente vê assim que com tudo isso, com este comportamento, a pessoa transgride, não mudou a sua maneira de ser, de sentir, não mudou. Ela mudou exteriormente o comportamento, mas não mudou a essência do ser. E aí ele vai dar exemplo para que a gente entenda esse seu pensamento, dizendo: um homem que distribua uma grande quantidade de alimento e roupas entre os necessitados, uma pessoa que faz uma doação generosa de alimento e roupa, é tido à conta de um renovado no Senhor. Quer dizer, por conta de Jesus ou Cristo, eu sou outra criatura e eu agora estou doando e fazendo, ajudando as pessoas mais necessitadas. É bem aquilo. Na casa espírita existe muita questão nos trabalhos de assistência, fazer sopa, fazer alimento para entregar à noite, ou um café, ou uma sopa, um chocolate quente, ou oferecer mesmo dentro da casa espírita um prato de alimento. Existe muito isso. Existe muita gente passando fome. Então, é justo que tenha um lugar que possa oferecer o alimento.
Mas muitos trabalhadores que vão a esse tipo de trabalho como voluntários colaborar nessa condição, muitos desses trabalhadores, eles entendem que só porque estão indo agora comprometidos semanalmente, aquele dia, vão lá, descascam batata, mexem caldeirão, lavam pratos, organizam as vasilhinhas para sair, que com isso ele já é uma outra pessoa. Houve uma mudança na sua personalidade. Não houve. Porque o primeiro momento em que alguém diga que a comida que ele fez não está boa, ele é capaz de dizer assim, então não venho mais. Ele ressentiu. Em vez de perguntar, mas não está boa por quê? Ficou salgado, está muito temperada, faltou tempero, não está bem cozida. Ele não pergunta, ele se ofende e vai dizer, não venho mais. Ou alguém que queira usar aquela panela que tem ali na cozinha para fazer uma outra coisa. Não, essa panela fui eu que trouxe, essa panela. E os outros concordam, olha, essa panela é o fulano que separou para ele usar. Não pode outro pegar. Coisas dos seres humanos, gente. Nós estamos falando do ambiente espírita, mas isso se aplica em toda estrutura religiosa, em toda comunidade religiosa. Tem aquele que não quer que o outro use o seu apagador, o seu giz lá para arrumar, não quer que use o livro que é dele, que está lá na biblioteca, mas está com o nome dele. Nós, por exemplo, nós temos assim bibliotecas onde tem lá, vamos dizer, 20 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um exemplar que está com o nome daquele que vai coordenar e ele diz assim, não, esse é meu. Se chegarem 20 pessoas, 21 pessoas, alguém vai ficar sem evangelho, porque eu não posso doar o meu. Eu não posso emprestar o meu. Ou alguém pegou o meu evangelho um dia e anotou alguma coisa. E ele se ofende, ele se magoa e malda contra o outro, vibra de forma negativa. São coisas nossas. Nós somos assim. Até a cadeira, gente, até a cadeira. Que a gente vê, dizer, não, mas aí é o meu lugar. Ora, estamos todos no mesmo ambiente, deu para sentar, senta em qualquer lugar. A não ser que, claro, que a pessoa tenha uma deficiência auditiva ou visual e que ela precise de um determinado local dentro daquele espaço físico onde ela tenha mais condição de aproveitamento. Natural, claro, natural. Mais conforto para se sentar, porque tem algum problema. Tudo isso é natural. Mas às vezes não. Passista dizer, né? Não, peraí, vamos todos para a sala de passe, mas esse lugar é meu. Sou eu que aplico o passe nesse lugar. Por quê? Cadeira cativa na sala de passe, local cativo, não há necessidade disso. Você acha que o espírito protetor daquele passista, será que ele pensa que o seu espírito protetor não vai proteger, não vai trabalhar junto dele se ele mudar para a cadeira vizinha? Se ele mudar para o outro lado da sala? Vejam como nós somos condicionados, né, a fazer a coisa do mesmo jeito, sempre da mesma forma. Isso é condicionamento. Mas nós vamos lutar, vamos lutar. Quer dizer, vamos tentar vencer essas dificuldades, porque elas existem, são reais. A gente está falando de alguns exemplos aqui, mas são reais. Então Emmanuel vai falar, esse homem que distribui uma grande quantidade de alimento e de roupas aos mais necessitados é tido pelos outros, pelas outras pessoas que veem essa atitude como um renovado do Senhor. Olha, antes ele não fazia nada disso, olha que maravilha, o Senhor fez maravilha com ele, porque ele está trabalhando, ele está, olha que beleza. E no entanto, às vezes, é só essa movimentação exterior que é a mais fácil. É a mais fácil. Então, Emmanuel vai dizer, contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito.
Sim, a verdadeira renovação vai ser a mudança do conjunto de características, do perfil, os traços de caráter de cada um. Essa mudança é que então se fará visível, mas isso está fazendo parte, mas não é a ópera inteira, é um ato da ópera, não é a ópera inteira da mudança, é um ato, uma parcela dessa mudança. O que nós não podemos é permanecer nessa parcela única, sem processar as outras parcelas da mudança. Por isso a necessidade de estar constantemente estudando, dialogando, aprendendo, ouvindo, lendo, que é para a gente ir processando as outras parcelas da mudança total que precisamos fazer. Ele vai dizer de um outro caso: há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência. Sim, colaboram, doam na necessidade, preenchem o cheque, faz uma transição bancária de um lugar para outro, né? Uma transferência bancária, mas não cedem terreno da opinião pessoal no esforço sublime da renunciação. Ele colabora materialmente, é um ótimo colaborador nesse aspecto, dentro do seu núcleo religioso, podem contar comigo, ele abre a carteira com facilidade, ele doa, mas ele não aceita, não cede terreno na sua opinião. A sua opinião é a mais importante, a mais correta, e não ouve, não dá atenção, não ouve, não aceita e não renuncia ao pensamento que até então ele tinha como fonte única da verdade. Não está aberto para ouvir, não está aberto para dialogar, para mudar. Não, ele continua batendo o pé naquele mesmo ponto. Então, como nós dissemos, nele está havendo um processo de mudança. Talvez ele não fizesse todas essas doações se não fosse constantemente convidado a perceber a necessidade alheia e se condoído para isto. Sim, ele pode estar nesse processo, mas ele não renuncia ao seu ponto de vista, à sua maneira de entender, à sua maneira de pensar. Ele não renuncia para ouvir de outro alguma coisa. Depois Emmanuel vai falar dos aprendizes de um modo geral. Aprendiz do Evangelho, aprendiz dos ensinamentos de Jesus, dizendo: enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. Muitas criaturas e se somam e querem ajudar e querem fazer o bem, estão dispostas ao trabalho, à novidade, a atender aqui ou ali. No entanto, exigem os serviços exigem que os serviços de benemerência se executem. Ele é entusiasta, mas não vai lá pôr a mão na massa. Ele é entusiasta, mas ele não participa. Ele não se anima em colaborar diretamente. Ele é entusiasta. Eu gostaria tanto, um mundo melhor. Olha que beleza, aquele bairro precisando de uma horta comunitária, por exemplo. Mas não vai lá nem levar as sementinhas para aquelas pessoas fazerem a horta comunitária. Não se doa, né? Ele não se dá. Naquilo que ele dá, ele não se dá. Então, muitas vezes acontece isso, são aprendizes, se proclamam sim como dispostos à prática do bem, mas, no entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem. Mas ainda não fizeram, ainda não resolveram isso, ainda não produziram tal coisa, não vai ser feito sozinho.
Não adianta eu dizer ainda, se eu não estou dando a minha parcelinha de trabalho, de contribuição, de ação no bem, para que aquele evento se realize. Né? Vamos fazer uma festa, agora chega junho, uma festa junina na nossa comunidade religiosa, nosso bairro, enfim, vamos organizar uma festa junina. Ah, tá bom, então vai ter barraca disso, daquilo, bandeirinhas, enfeite, música, etc, etc, etc. Vamos organizar. Ah, e ele está todo entusiasmado. Ah, dia tal hora, então nós vamos estar no local para limpar o local, arrumar barraquinhas, instalar som, luz, enfim, organizar a festa. Ele apareceu? Não. Colaborou? Não. E a festa é beneficente. Tudo que render ali vai servir para outras pessoas. Benefício, a renda será aplicada em benefício de outras pessoas. Na hora da festa ele aparece. Todo pronto, arrumado, os companheiros todos ali descabelados, desarranjados, que estavam na luta o dia inteiro, não tiveram nem tempo de se preparar adequadamente, chega todo arrumadinho, todo pronto. Nossa, mas ainda não está pronto, ainda não instalaram isso, ainda não trouxeram tal coisa, está faltando tal coisa. Se tem olhos de ver naquele momento o que é que está faltando, porque não teve mãos de fazer, enquanto era o momento de se fazer. Tá, eu não pude vir durante o tempo inteiro, mas cheguei agora aqui, estou arrumadinho, mas não tem importância. O que vocês precisam de mim? Onde que eu posso ficar trabalhando? Ah, voluntário para tudo? Precisam de mais alguém para alguma coisa? Só me falar que eu estou à disposição. Tudo bem. Não pôde vir antecipadamente, mas pode vir agora e colaborar. Então a questão é essa, o serviço não se faz sozinho. Ele precisa de mãos, ele precisa de criaturas que trabalhem. É bonito, é lindo, é maravilhoso, que coisa linda o trabalho em benefício do bem, porém, né, eu não estou disposto a esse trabalho, não estou disposta a esse trabalho. Emmanuel ainda vai nos falar, um outro grupo de pessoas, e em toda parte, ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Bem, nós temos as nossas obrigações particulares. Reencarnamos com uma programação reencarnatória, onde assumimos o compromisso de realização de determinadas tarefas. Então, temos obrigações a cumprir, todos nós, indistintamente. Ninguém está aqui na Terra de passagem, isso aqui não é um parquinho, não é um clube para festa, é um local de trabalho, aprendizado, doação, uma escola, uma oficina, como dizem, um hospital também para as nossas mazelas. Mas temos as nossas responsabilidades particulares para dar conta. E temos também responsabilidades, temos algumas atitudes, algumas situações que nós precisamos realizar como uma obrigação do conjunto. Então, temos particularidades nossas e temos compromissos com o conjunto. Na verdade, nós estamos sempre em equipe, seja a equipe familiar, onde dentro do lar são vários papéis. E nós temos obrigatoriedades da realização desses papéis, dessas tarefas do lar. Vamos para o nosso ambiente de trabalho, nosso trabalho, nossa sessão de trabalho, nosso local de trabalho. Ali, independente das nossas responsabilidades pessoais, existe responsabilidade do conjunto. Então, vamos supor que estamos numa linha de produção. Nós estamos fazendo a nossa parte muito direitinho, mas tem lá um companheiro que não está seguindo o mesmo ritmo e isso complica toda a linha de produção. Então, muitas vezes, para cumprir nossa parte direitinho, nós vamos ter que dar uma mão
para aquele que está mais atrapalhado, porque senão toda a produção ficará comprometida. É isto que nós temos que entender. Existe na vida terrena, na humanidade, compromissos, necessidades do todo. E todos nós temos então que ver essa nossa promessa de quando reencarnamos, de que cumpriríamos a nossa parte particular, né, e também aquilo que fosse pertinente ao todo, as obrigações do conjunto, né, que nós precisamos realizar. Então existe em toda parte aqueles que ouvem, que realizam fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. A fidelidade ao Cristo não é a fidelidade a Jesus, à pessoa de Jesus, mas o Cristo é o que representa a iluminação da humanidade. É o conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe para iluminar a nossa caminhada terrena. Eu tenho fidelidade, então estou ali prometendo fidelidade a já que sou cristã, prometendo fidelidade a este conjunto de ensinamentos que Jesus trouxe. Como cristão, é isso. Para aqueles que são católicos e que na hora do batismo de uma criança, está dito ali, olha, você está disposto a cumprir com aquilo que manda a Sagrada Madre Igreja na educação desta criança, de cuidar dessa criança, na falta dos pais assumir esse compromisso. Então existem compromissos, além dos compromissos pessoais que temos conosco mesmo, compromissos com as outras pessoas que estão conosco, com a sociedade em que vivemos, com a humanidade em que estamos inseridos. Então uma fidelidade ao Cristo é uma fidelidade aos ensinos que Ele trouxe, deste amor ao próximo, dessa atenção, deste zelo, dessa capacidade de trabalhar junto com os outros. Mas ninguém conseguirá semelhante realização sem observar esse conjunto de obrigações necessárias para que os ensinos de Jesus se estabeleçam na Terra verdadeiramente, como prática corriqueira. Temos que colaborar. Aquele que for que for conhecendo e que começar a exercitar, ele está colaborando para a implantação. Olha o que Jesus falou, que nós seríamos responsáveis pela implantação do reino de Deus. Há uma implantação de uma vida melhor, mas todos precisam colaborar para que isso se implante verdadeiramente, quer dizer, se fixe, crie raiz e possa produzir a qualidade de vida melhor para todos. Nós temos que colaborar com essa implantação do reino de Deus na Terra. É parte da nossa responsabilidade de cristãos produzirmos esse mundo melhor para todos. E assim, Emmanuel vai nos dizer, pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Falando, se não tivermos atenção e desviarmos um engenheiro num pequeno erro de cálculo, o cálculo do material de ferragem, da areia, do cimento, da estruturação, do equilíbrio, da nivelação das paredes, um pequeno erro pode comprometer todo um edifício que está sendo levantado. Então nós estamos numa edificação de nós mesmos e desse mundo melhor. Nós estamos nessa edificação. Um pequeno erro que cometamos em qualquer das propostas para o surgimento deste estado melhor de vida pode comprometer todo o trabalho que está sendo feito. Então temos que ter atenção para com isso. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros,
Não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho, do doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa. Nós podemos estar fazendo a parte material, mas existem aqueles cálculos feitos, existe aquela proposta, aquela planta a ser concretizada. Então ele está dizendo, sim, alguém está se despojando dos seus bens materiais para ajudar o outro, é ótimo, mas não é tudo. Por isso que essa página tem como título, não é só, quer dizer, não é só isso, não é só essa colaboração material. É preciso se desintegrar, olha, dissolver, desintegrar, desaparecer, em derredor dos próprios passos, tirar de perto de si, desintegrar, pulverizar os velhos envoltórios do rancor. Então eu estou colaborando, mas eu preciso trabalhar em mim este rancor, o capricho doentio, as coisas têm que ser do meu jeito, senão não serve, do julgamento apressado com relação às situações. Diz que as histórias têm sempre, as situações têm sempre dois lados, e a gente vê até o terceiro lado, né? O lado de um, o lado de outro, o lado de quem está assistindo. Nós temos que ter uma visão maior dos fatos. Ainda coloca aqui da leviandade criminosa, porque às vezes a nossa leviandade estraga a vida das pessoas. Uma atitude leviana pode macular a vida de outra criatura, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Então, fazemos muitas vezes a beneficência, levamos o benefício a alguém, benefícios materiais às criaturas, a aparência de que somos muito corretos, muito éticos, muito íntegros, muito bons, muito santos, e verdadeiramente não somos, porque estamos trazendo a alma maculada com esses comportamentos doentios do ser, seja esse da inveja, do julgamento alheio, do capricho, da pessoa que é sistemática na sua forma de ser e não aceita qualquer opinião alheia. Então, isto tudo que está em nós, no interior, que outros não estão vendo, mas que age dentro de nós, é o que nós precisamos agora combater. Já sabemos que fazer a parte externa é uma obrigação, para que o outro também esteja bem. Ótimo! Agora precisamos fazer a parte interna, para que nós estejamos bem. Percebam bem, é fazer a parte interna para que nós estejamos bem, estejamos assistidos nas nossas necessidades, nas nossas carências. Nos ocupamos em assistir às necessidades e carências alheias. É bom, é necessário. Mas agora, mais conscientes, mais maduros, temos que lembrar que precisamos assistir a nós mesmos, na intimidade do ser, nas nossas próprias carências, nas nossas próprias necessidades, para que verdadeiramente fiquemos bem diante da lei de Deus. Então não adianta este por fora bela viola e por dentro pão bolorento, como diziam os antigos no ditado popular, ou que Jesus dizia, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Porque precisamos também limpar, higienizar a alma, fazer a higiene da alma, tirando essa sujidade que macula o ser para mandar ao monturo que não nos pertence mais. A alma tem que se transformar, como Jesus disse, vós sois luzes, tem que fazer brilhar essa luz. E fazer brilhar essa luz é tirar toda a sujeira que está impedindo esse brilho. Bem, meus amigos, chegamos ao final. Hoje, nossa noite de quarta-feira, nossa água está aqui. Então pedimos a Deus, pedimos a Jesus, aos bons espíritos,
que possam colocar em nossas águas os fluidos necessários, a nossa saúde, a nossa calma, o nosso fortalecimento, a nossa energização, mas que também coloque sobre as águas daqueles que estão acamados, as águas que estão à sua cabeceira, aquelas que serão sorvidas com os medicamentos, as melhores qualidades possíveis, para que essas criaturas consigam se restabelecer, consigam voltar a um estado de plenitude do ser. E vamos pedir também por todos as energias, as vibrações de saúde e paz, muito especialmente a esses que estão à frente dos povos, da direção dos povos, que possam ser assistidos, que possam ser iluminados. Não nos esqueçamos que 70% do nosso corpo é água. E quando pedimos essa fluidificação, essa magnetização das águas, não só das que vamos sorver, mas também dessas que estão circulando em nós na corrente sanguínea, na linfa que compõe o nosso sangue, nos humores produzidos pelos nossos órgãos, que esse líquido seja transformado, especialmente aqueles que nutrem as células cerebrais desses dirigentes humanos, para que eles possam ter discernimento, clareza no pensar e bem conduzir a vida na sociedade terrena. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente, assim Ele nos permitindo.